Eu tenho visto muitos jovens que estão terminando o segundo grau, que estão terminando o ensino médio, que estão e são amantes da área da saúde. Aqueles alunos que mandaram muito bem na biologia e matérias relacionadas à saúde ao longo da sua trajetória, ao longo do seu currículo escolar, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E essas pessoas amam e querem trabalhar na área da saúde. Muitos deles na área médica, querem fazer curso de medicina. Mas muitos desses jovens inteligentes, intelectuais, que vão muito bem nas suas disciplinas, muitos deles têm se decepcionado com o currículo da faculdade de medicina. E não somente isso, mas também com, digamos que as barreiras que impedem esses jovens, essas pessoas, de entrarem para o curso de medicina, de adentrarem a faculdade de medicina. Você sabe, não é fácil você conseguir uma boa nota para entrar no curso de medicina. Principalmente se você fizer o Enem. O Enem, ele exige que você tenha uma nota bem alta, mas bem alta porque é muito concorrido. É muito concorrido. E muitos jovens têm se decepcionado. Porque não conseguem uma nota tão alta, são bons alunos, conseguem uma nota boa, mas não o bastante para conseguir adentrar a universidade, a uma universidade pública, uma universidade federal. E tem aqueles também que se decepcionam porque fazem o vestibular, às vezes não conseguem passar de primeira no primeiro ano, tentam 1, 2, 3 anos para conseguirem entrar no curso de medicina. E muitos desses alunos, eles têm se decepcionado, eles têm sentido na pele que não é um curso assim tão fácil, porque são muitas as responsabilidades. Geralmente, num curso desse, você faz ele de manhã, tarde e noite, né? Matutino, vespertino e noturno. Ou seja, você se sobrecarrega de estudos. Se você tem que estudar tanto para o vestibular ou para o Enem, depois que você ingressar no curso, você vai ter que estudar muito mais ainda. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, de vida social, amigos, família, sem falar que provavelmente você terá que morar em uma cidade diferente da sua, dependendo da sua localidade, para você cursar a medicina. Então, todos esses trâmites para realizar o seu sonho na medicina são complicados. E muitas pessoas têm desistido, têm deixado de fazer esse curso justamente por causa disso. Sem falar que é um curso muito longo, muito extenso, são 6 anos estudando, mais 2 anos de especialização e provavelmente mais residência, então você vai ficar no mínimo 9 anos estudando. Os ganhos monetários, eles só vão aparecer no final do curso e de repente aparecerão nos seus estágios, que também não é uma coisa muito fácil de se adquirir, e os ganhos são muito baixos para o estudante que vai fazer aí esses estágios, tá? Um pouco complicado. Então muitos têm desistido da área da saúde porque queriam a medicina. A medicina, ela te dá uma liberdade como médico de ter a sua clínica, ter os seus pacientes, tratar os seus pacientes, trabalhar em hospitais e essa coisa toda. Você ficaria então com uma segunda opção aí para enfermagem, mas enfermagem você será um subalterno, você será submisso, estará submisso aos médicos. Você só poderá fazer aquilo que teoricamente será indicado pelo médico. Você não pode agir sozinho na profissão de enfermagem. E uma outra coisa muito interessante é que o médico, a formação para médico, ela vai ensinar o estudante a receitar remédios, a prescrever remédios. Você terá que conhecer doenças, que são muitas,
mais de 10 mil doenças catalogadas, você terá que conhecer todas elas e saber administrar um remédio, um fármaco para resolver todas elas. Então é um processo longo, é um processo que você vai depender de tempo e de muitas outras coisas. Sem falar que se você não conseguir uma universidade pública, federal, gratuita, você terá que arcar com o curso, que custa em média de 4 mil a 9 mil reais mensais. Mesmo para aquelas pessoas que conseguirem uma escola pública, uma universidade pública federal, tipo pelo Enem, você terá também que arcar com as consequências ou com os gastos do material didático. O material didático para um curso de medicina não é barato. É caro, não é barato. Você tem que comprar vários livros e fora muitas outras coisas. Se você deslocar da sua cidade, você vai ter que arcar com o aluguel e com muitas outras coisas. Então é muito dispendioso, tá? Muito dispendioso. E sem falar que interessante no curso de medicina é que o básico da vida do ser humano não é ensinado no curso de medicina. O básico do ser humano se chama nutrição. Nutrição não é ensinado no curso de medicina. O nosso corpo, a nossa biologia, as nossas células, o nosso corpo em si, ele é formado de materiais que nós conhecemos muito bem. Quais são esses materiais? Nosso corpo é formado de minerais. Nosso corpo é formado de oxigênio, de hidrogênio, que é a água. Nosso corpo, ele tem uma composição bem grande de cálcio, de nitrogênio, de potássio, de sódio, de cobre, de enxofre, de zinco, de selênio, de molibdênio. Todos esses elementos que estão lá na tabela periódica, eles estão presentes no nosso corpo. E como que nós adquirimos esses elementos que eu acabei de mencionar? Através da alimentação, através da nutrição. É a alimentação que traz para o nosso corpo todos esses elementos. Esses elementos são essenciais para a vida. E isso não é ensinado na faculdade de medicina. Na faculdade de medicina se aprende a prescrever remédios, conhecer doenças e prescrever remédios. Agora, eu te digo, você tem deficiência de cálcio, você tem deficiência de selênio, você tem deficiência de sódio, você tem deficiência de potássio, você tem deficiência também de vitaminas. Mas você nunca vai ter deficiência de Prozac. Você nunca vai ter deficiência de antibiótico. Você nunca vai ter deficiência de dipirona. Você não vai ter deficiência de Janúvia. Não. O básico da vida do ser humano se chama alimentação. As doenças surgem no corpo de uma pessoa por 3 motivos principais. Primeiro, intoxicação, toxinas. As toxinas entram e elas não deveriam estar no nosso corpo, causa doença. Segundo, desnutrição. Nós nos alimentamos no nosso dia a dia, mas isso não significa que nós estamos nutridos. Para estarmos nutridos, nós precisamos de todos esses elementos que eu acabei de mencionar agora atrás, ok? Cálcio, selênio, zinco, cobre, enxofre, manganês, molibdênio e por aí vai. São muitos, são muitos. A gente precisa. Na faculdade de medicina não se dá atenção à água, que é o essencial do corpo. Nós somos cerca de 60% a 70% de água, não se dá atenção à água. Eu não quero ser formador de opinião, mas, muito provavelmente você, se for um cara pensador como eu, e que analisa as coisas de uma forma mais profunda e como elas chegaram até aqui desde a antiguidade, você vai perceber
que o básico da vida do ser humano se chama nutrição, tá? Eu esqueci de falar o terceiro passo que atrapalha muito no caso de surgimento de doenças, que é o estresse. O estresse também é um problema sério. Mas falemos sobre a nutrição, que não é ensinado no curso de medicina. Você pode me dizer, mas então eu vou fazer nutrição. Tá, ok. Nutrição. Só que ultimamente a faculdade de nutrição está defasada, principalmente no Brasil. Tem muitas ciências novas, muitas descobertas científicas recentes que nos remonta ao passado. Por exemplo, o caso das gorduras. Por exemplo, a ingestão de vários alimentos que a gente usava muito no passado, os nossos avós e os nossos bisavós, e que hoje não é usado mais, porque disseram para nós que isso fazia mal para a nossa saúde. E depois que essa concepção entrou no nosso pensamento, na nossa cabeça, as doenças se alastraram muito mais e mais. Por quê? Porque realmente a nutrição é a chave da nossa vida. E o curso de nutrição, sinceramente, está devendo em todos esses quesitos. Posso citar, por exemplo, a história do ovo. Por muitos anos atrás, foi dito que se você comesse ovo, você ia danificar a sua saúde. Hoje, descobertas recentes já dizem o contrário, que isso não é verdade. Então, pensando nessas propostas, se você está aqui até agora assistindo esse vídeo, eu quero apresentar para você uma opção muito bacana para que você possa continuar, ou seja, para que você possa adentrar esse mundo da saúde que você tanto almeja, esse mundo da saúde que você tanto quer, que é ajudar as pessoas, tá? Ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. Porque, sinceramente, aquele juramento que é feito lá na colação de grau do curso de medicina, que você deve dar a sua vida para ajudar outras vidas, isso não é mais levado ao pé da letra, porque a maioria dos profissionais, não estou dizendo que seria o seu caso, mas a maioria dos profissionais está interessado em ganhos, está interessado em muita grana e fazem qualquer coisa. Eles, a maioria deles, uma boa parte deles, se vendem para as indústrias, ok? E eu quero apresentar para você uma solução que vai revolucionar o seu pensamento, que é o curso de naturopatia. O curso de naturopatia, ele te dá autoridade para você trabalhar com a sua clínica, trabalhar com o seu consultório. Você terá uma carteira do registro dos terapeutas holísticos, né? Que na verdade é o Conselho dos Terapeutas Holísticos no Brasil, e você vai poder trabalhar sem nenhum problema com as autoridades. Inclusive você poderá abrir a sua clínica até mesmo junto com clínicas de médicos e especialistas da medicina, sem problema nenhum. A medicina natural, ela vai ensinar você a trabalhar com o que a natureza provê. Ela vai te ensinar a trabalhar com todos esses minerais que eu acabei de dizer, com as vitaminas, com os macronutrientes, com os oligoelementos, tá? Com a parte ortomolecular, e é muito interessante. As disciplinas do curso de naturopatia são fitoterapia, que é o uso das plantas como medicamento, a hidroterapia, que é usando a água, a geoterapia, que é usando a terra, usando a argila também no tratamento de doença e prevenção de doenças. Você vai fazer a iridologia, que são esses banners que estão aqui atrás de mim, que é a íris diagnose. Pela íris, você consegue ver o que está acontecendo nos órgãos internos e ter uma base do que está acontecendo lá para tratamento. E você vai trabalhar com algumas outras disciplinas também que vai te dar uma sabedoria tremenda, e você vai trabalhar com o natural, com aquilo que já existe na natureza há milhares e milhares de anos, desde que a Terra é terra. Você não vai prescrever drogas, você vai indicar um tratamento
com base natural, seja de vitaminas, seja de minerais, seja de oligoelementos, ou seja de fitoterápicos ou algumas outras terapias, como a hidroterapia. Tudo isso você vai encontrar no curso de naturopatia e você vai poder trabalhar, ajudar as pessoas de uma forma muito eficaz. A maioria das doenças que nós temos catalogadas hoje só tem uma única vertente: a desnutrição, que eu já falei, o estresse, que eu já falei, e o consumo de toxinas. Isso, a base de todas as doenças é praticamente isso. Se você resolve isso, você resolve qualquer doença. Se você consegue descobrir como a doença começa em uma célula, você consegue resolver os problemas, porque o nosso corpo ele é constituído de um amontoado de células. Nós temos mais de 10 trilhões de células no nosso corpo que compõem os nossos órgãos. E quando você aprende a trabalhar olhando o ser humano por completo e dessa forma, você vai ver que o trabalho ele se torna muito eficaz. Então, para você que por algum motivo ou outro não quer mais cursar medicina, não está vendo uma saída para você trabalhar com aquilo que você ama, que você gosta, que está dentro de você desde quando você era criança ou jovem, que é trabalhar na área da saúde, esta é uma opção muito bacana. E o melhor de tudo, são 20 meses o curso e você já recebe a sua credencial para trabalhar. São 20 meses, nem 2 anos, no máximo 2 anos, você já vai poder atender os seus pacientes, os seus clientes pacientes, aplicando a naturopatia de uma forma simples e de uma forma muito eficaz, que vai resolver realmente o problema das pessoas, curando as doenças e não somente aliviando os sintomas. A medicina natural ela trabalha não com base nos sintomas, mas com base na causa do problema, porque o sintoma é um reflexo do problema e não é o problema. Você vai trabalhar direto na causa, aí você vai resolver o problema. O seu cliente, paciente vai ficar satisfeito, você vai ficar muito mais satisfeito ainda porque você vai estar ajudando uma vida. Não com drogas, porque as drogas têm efeito colateral. A maioria delas, os efeitos colaterais são muito desgastantes para o corpo. Enquanto que a medicina natural não. Você não tem efeitos colaterais se você ingerir selênio. Se você ingerir vitamina B12, você não tem efeitos colaterais. E muitas pessoas estão doentes por falta disso. Então eu quero convidar você a se inscrever no curso de naturopatia. O preço do curso de naturopatia para pós-graduação é R$ 450. Para extensão universitária é R$ 350 a mensalidade. Você terminou o ensino médio, já quer fazer o curso de naturopatia e daqui a 2 anos já está trabalhando, R$ 350 por mês. Muito barato. Você não vai precisar sair da sua casa. O curso pode ser feito online, com aulas ao vivo, com professores capacitados. E você daqui a 2 anos, você já vai estar podendo usar esses seus conhecimentos que você vai adquirir para atender os seus clientes. E são muitas as possibilidades. Você pode trabalhar somente com iridologia, você pode trabalhar somente com auriculoterapia, você pode trabalhar com a hidroterapia, com a fitoterapia, ou você pode fazer uma junção de todas essas disciplinas e trabalhar com todas elas. Tá? Então fica aqui a minha dica para você. Você que está pensando aí que não há mais a possibilidade de você trabalhar na área da saúde, essa é uma possibilidade e você vai ser um profissional liberal, ou seja, você vai ter liberdade de trabalhar da maneira que você aprendeu na faculdade. Diferente, por exemplo, se você se formar em enfermagem, que você vai ter que trabalhar de acordo com as orientações do médico. Você não pode fazer nada que não esteja sob a supervisão médica.
Tá ok? Então é isso aí. Grande abraço para vocês e eu espero que vocês façam aí o curso de naturopatia.